Vasco em zona de rebaixamento e a insatisfação das duas torcidas. Acompanhe aí, olha. Desembarque das equipes no Rio de Janeiro, aeroporto. Olha aí, ó. Então, torcedor cobrando. Isso aconteceu com as duas equipes. Torcedores do Vasco da Gama e torcedores do Flamengo. Né? Lados opostos na classificação e a insatisfação das duas torcidas depois do clássico que foi disputado fora da cidade do Rio de Janeiro, fora do estado. O jogo foi em Brasília. E aí o desembarque do Flamengo, a mesma coisa aconteceu. Vamos combinar uma coisa só? Assim, na quinta-feira, a cena que a gente viu foi um jogador do Vasco sendo extremamente pressionado pela torcida do Vasco. O que fez o gol contra. O que aconteceu com ele? Ajudou? Não. Foi ele que fez o gol contra. Ele estava absolutamente em paz, tranquilo com a pressão. Foi ele que fez o gol contra. Então, assim, isso aqui não leva a lugar nenhum. Então, aí, desembarque, a gente registrando as duas torcidas insatisfeitas e reclamando. Vamos mostrar também o lance do Bruno Silva. Bruno Silva acabou tendo uma contusão dentro do estádio e foi levado para o hospital. Então, a gente vai mostrar agora aqui no AUP. Essa imagem no mundo inteiro, mostrando os jogadores do Flamengo e do Vasco da Gama tendo que empurrar a ambulância para que ela fosse para o hospital. Então, é uma imagem aí muito triste, né, do que aconteceu. Não é legal, você precisa de um socorro rápido e a ambulância que vai para esse primeiro socorro precisou ser empurrada pelos jogadores. É o estádio mais caro da Copa do Mundo. Estado de Brasília, né? O time do Grêmio já chegou? O Vasco e o Flamengo foi o melhor, mais movimentado, com boas chances de gol para ambas as equipes e, enfim, se repetir essa boa atuação com vontade, com disposição, com garra, não pode se limitar a fazer isso só no Clássico, porque o Clássico é um campeonato à parte, mas os outros jogos valem os mesmos 3 pontos. Mas vale a pena lembrar, o Vasco tem um jogo a menos, né? São 14 rodadas que faltam ainda pro Vasco. O Vasco tem que somar 20 pontos. Então é um número bem expressivo. É bem expressivo o número de pontos que o Vasco tem que fazer. São 6 vitórias e 2 empates para um time que só tem 7 vitórias na competição. Então, assim, é uma campanha gigante. Tem que melhorar. Ontem não tinha uma série de jogadores machucados, suspensos. E também vem de uma sequência de quarto domingo. Negociado? Negociado também, né? No caso do VAR? Não negociado. Né? Foi embora. Foi embora. Então, assim, isso tudo faz falta. Agora, o Alberto vai ter uma semana para trabalhar, mais uma semana para trabalhar. Tomara que ele consiga dar um jeito nessa equipe e que ela consiga o equilíbrio para conquistar esses pontos. Esse ano começou com uma expectativa muito boa, né? Porque o Vasco disputou a pré-Libertadores, conseguiu passar bem. Depois na fase de grupo não foi bem, saiu também depois da Sul-Americana, perdeu o Campeonato Estadual no último minuto, nos últimos segundos, eu diria. Né? Enfim, então tem que terminar pelo menos de cabeça erguida, terminar de pé. E para isso precisa permanecer na primeira divisão. O Vasco, nesse momento, está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, 17ª posição, com 25 pontos. O Flamengo em terceiro lugar, 47zinho. Analise, então, o clássico aí do ponto de vista do time do Flamengo também. Assim, eu também acho que foi um clássico mais disputado. A entrega dos jogadores do Vasco, né, a aplicação. A gente falou aqui, quando às vezes não dá com a parte técnica, você tem dificuldade, tem que colocar essa raça, essa vontade, essa pegada. E o time do Vasco colocou isso, aí equilibrou o jogo com o Flamengo. O Flamengo tecnicamente é melhor, o Vasco tem limitações e estava muito desfalcado com os problemas. O próprio Pikachu também foi expulso na última rodada e não estava à disposição do Alberto. Mas o Vasco se entregou muito, se empenhou muito e estava até melhor que o Flamengo no jogo. O Flamengo
Depois que tomou o gol, aí entrou mais no jogo, aí começou a buscar mais o ataque. Aí o jogo ficou bem interessante. E por incrível que pareça, quando o Diego foi expulso, parecia assim, acabou o jogo para o Flamengo. O Vasco com um jogador a mais ganhando o jogo, vai tomar conta. E o Flamengo, assim mesmo, ficou organizado e não sentiu a expulsão. Agora fez o gol logo um minuto depois, né? Logo depois, o gol contra, a infelicidade do Luiz Gustavo, né? Um bom cruzamento e aí ele, aquela coisa, posicionamento errado, vai de frente pro gol, né? Marcou errado e quando vai tentar tirar, tá de frente pro gol dele, fez um belíssimo gol, mas contra. Agora o Flamengo, mesmo com um jogador a menos que o Vasco, continuou bem no jogo e o jogo ficou equilibrado. Foi um resultado justo e um clássico muito disputado, como a gente falou. Dos clássicos que houve, Cruzeiro e Atlético, acho que esse foi o melhor. Tem uma pergunta para você aqui. Daniel Mendes, diretamente para você. Zinho, você acha que o Barbieri deve continuar no comando do Flamengo? Assim, tá cedo pra gente. Sair agora não. Não tem. Eu não cogito isso, porque o Flamengo está aí disputando a Copa do Brasil, vai ter um jogo decisivo contra o Corinthians, ainda briga pelo título, ou pelo menos para buscar a classificação entre os 4 primeiros no Campeonato Brasileiro para a Libertadores. Agora, para o próximo ano, vai ter eleição no Flamengo. Em dezembro tem eleição, há uma competição forte, 2 chapas. Acho que se a oposição vence, a situação dele fica difícil de permanência no Flamengo. Se ganha a situação, que é quem o colocou, que está apostando pelo treinador para um futuro, um jovem que tem talento, que tem um futuro pela frente, o Noval continuando como executivo, que também foi colocado por essa gestão, a possibilidade de permanência dele é grande. Agora, o resultado, como a gente sabe no futebol, ele conta muito mais para o treinador, né, para a manutenção de um trabalho, ele vai ter essa chance. Se ganha a Copa do Brasil, cresce a chance enorme da pendencia para isso, né? Dá uma tranquilidade para a manutenção do trabalho. Ele é bom treinador, é jovem, ainda é inexperiente, mas precisa de um título para consolidar o carisma dele com o torcedor. Por isso vem essas perguntas. O Zinho acabou de eleger a oposição. Não. A eleição é no final do ano, né? Não. Uma coisa que eu quero ficar longe esse ano. Você acabou de não é nem só no Flamengo, não. É no Brasil. Você disse, né? você disse assim, é muita polêmica. Eu sei. Eu tô de brincadeira. Eu tô dizendo o seguinte: é que você disse. Eu sei. Se ganhar a situação, o Noval continua como diretor, a chance do Barbieri continuar é enorme. Pronto. Sim. Um monte de gente vai votar no Landim por causa disso. Não. Agora. Mas aí é o contrário. Agora. Eu sei que você brincou, mas se ganha a Copa do Brasil, Não, claro. aí todo mundo vai votar O ponto central é assim. Porque o que se dizem muito do Bandeira é isso, né? Isso tem a ver com a eleição administrador também. maravilhoso, sensacional. O Flamengo vive um momento, né, de parte financeira muito bom, mas falta um título expressivo. Né? Se ganha a Copa do Brasil... Ou brasileiro. Ou brasileiro. Ganha um título desse, fortalece muito o trabalho. Neste momento, são 5 pontos Não, tá na briga. 6 pontos de diferença. Mas tá na briga. São 6 pontos de distância. Do que você está falando? Do Flamengo pro São Paulo. A classificação do campeonato? E o Flamengo joga contra o São Paulo ainda. Manteve os 5. Manteve os 5. Tá fácil aí a 49, classificação do 44. campeonato? Tá na mão aí? 50, 50, Coloca na tela pra 50 gente. a 45, são 5 Não, o Flamengo tá com 50. 45 Agora, e o não, São vai Paulo pintar. com 50. Vai Se pintar na tela. se o Inter ganha, aumenta. Zinho, você como... Olha aqui, ó. São Paulo, 50 pontos, São 5 Internacional pontos. 49, Palmeiras 47, Flamengo 45. Aí a gente Podem ser 7 pontos, mas hoje são 5 pontos. Hoje Mas tá vamos na briga aproveitar ainda. para todas as torcidas. Grêmio 44, Galo 42, Cruzeiro 34, aí uma diferença grande, né? Da sexta para a sétima posição. Corinthians 33, Santos 32, Fluminense 31 pontos. Na 11ª posição, o Furacão aparece com 30 pontos. O América, o Coelho tem 30, Vitória 29, Bahia também, Botafogo também. Ceará 27 e a zona de rebaixamento. Começa com o Vasco 25, Chapecoense joga amanhã ainda 25 pontos, tem chance a Chapecoense e joga com o Internacional. Sport 24 e Paraná 16 pontos. A história do Vasco que a gente falou agora há pouco, que o que mandou mensagem falou o Vasco não cai mais, não é bem assim, né? Porque o Ceará jogou bem ontem, ganhou do Vitória.
O Ceará tá numa toada de 4 jogos seguidos sem perder. E o Vasco vem. E o Vasco vem a 5 jogos seguidos sem vencer. Então, jogou bem, acho que o Vasco jogou melhor que o Flamengo ontem na maior parte do jogo. O Vasco, a próxima rodada é um confronto direto ali contra o Bahia em casa. É o jogo. Tem que ganhar. É o jogo. O Raul jogou muito bem ontem também. É. O Raul saiu machucado 1 minuto antes do Diego ser expulso, 2 minutos antes do gol de empate do Flamengo. Como é que foi a arbitragem do clássico Flamengo e Vasco, Simon? Luiz Flávio de Oliveira. A grande polêmica é sobre a expulsão do Diego, né? Que o Luiz Flávio relatou na súmula.